Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 23, versículo 21. Não leia ainda, tá? Quando você achar, coloque a Bíblia no coração, feche os olhos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala no nosso coração através do livro de Deuteronômio, escrito pelo teu servo Moisés, no capítulo 23, versículo 21. Pai, fala com a gente, para que a gente venha aprender, meu Pai, que não seja a vontade humana, nem a vontade do homem, mas que seja a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então está escrito assim: quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti. Olha para mim, entender a palavra. Porque o Senhor certamente o requererá de quem? De ti, de mim, da gente. O que é requerer? O que é requerer? É pedir, é exigir. Né? Você pode procurar lá no dicionário, vai estar escrito isso. Por exemplo, eu empresto meu carro para o Mateus. E o Mateus me promete devolver no outro dia. O exemplo que eu dei de manhã. Ó, Mateus, vou te prestar o carro, tá, mas amanhã eu preciso dele. E ele fala, não, eu prometo que amanhã eu te entrego esse carro. E chega amanhã, meio-dia, 1h, ele ficou de entregar o carro meio-dia. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para ele e vou o quê? Requerer o carro. Eu preciso do carro. Você prometeu que me devolver. Quem está comprometendo? Quem está entendendo? Isso é requerer. O Senhor certamente o requererá de ti. Ó, e olha só, olha o que está escrito aqui, versículo 21. E em ti haverá o quê? Pecado. Pessoal, olha para o pastor. Quem é que está falando isso? É a palavra de Deus ou sou eu? Quando eu faço um voto com Deus e eu não cumpro meu voto com Deus, eu estou em pecado. O que é um voto com Deus? Vamos ser bem explícitos. Por que tem pessoas, por que existem pessoas que a vida não está indo para frente? Por que tem pessoas que as coisas estão amarradas? Ela pergunta, meu Deus, por que está acontecendo isso? Porque a gente tem que ver, examinar qual o voto que eu fiz com Deus que eu não cumpri. Se você fez um voto com Deus e não cumpriu, você tem que voltar, pagar o teu voto. Quando eu falo pagar, não estou falando de dinheiro, gente. Por favor. Mas cumprir aquilo que você... Por exemplo, vamos dar um exemplo, para você entender. A pessoa diz assim, eu prometo que vou fazer essa campanha, vamos lá, 3 terça-feira, prometo. Deus, o pastor falou, mas o Espírito Santo falou no meu coração, eu prometo para Deus que vou fazer essas 3 quartas-feiras. Ela vai na primeira quarta-feira. Na segunda quarta-feira, ela está cansada. Cansada, como eu, como você está. E muitas vezes estamos. Trabalhou o dia inteiro e ela está cansada. E ela fala, hoje eu não vou na igreja. Mas não vai por quê? Porque eu estou cansado. Me desculpa, sinceramente, isso é motivo para você quebrar um voto com Deus? Seja sincero consigo mesmo. É motivo? Não, você quebrou um voto. Não foi comigo que você fez. Ninguém chegou para mim e falou, pastor Marcelo, eu vou vir 3 quarta-feiras aqui para o senhor. Não, porque não é comigo. Se você falasse para mim, você está errado, então nem vem. Porque o teu voto é com quem? Então, às vezes, a pessoa prometeu e não cumpriu. Mas eu viajei, aí é outra história. Mas eu tive que trabalhar até tarde. É outra história. Há casos e casos. Quem está compreendendo? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. De quem fez isso, enquanto não cumpriu o voto que fez com Deus, ele não foi abençoado. Quem lembra de Jonas? Jonas, ele quebrou um dos votos mais importantes que uma pessoa faz com Deus, que é o voto de ser profeta. O voto de ser profeta. Ele fez um voto com Deus de ser profeta. E o profeta, quando faz um voto com Deus, ele tem que pregar aonde Deus mandar. E Deus falou para ele, vai para onde? Vai para Nínive.
Lá tu vai pregar a minha palavra, assim, assim, o povo lá está disperso, o povo está fazendo tudo ao contrário, está tudo errado lá. Você vai para Nínive. E o Jonas fez o quê? Foi para o outro lado. Aí você sabe o que aconteceu, estava no navio, no barco, sei lá, aí começou a ver a água, e aí aconteceu aquilo tudo que você sabe que aconteceu. E aí eles não descobriram o que era, jogaram sorte caiu sobre Jonas. Fala, o que aconteceu? Não, é que eu tinha um propósito com Deus, ele nos mandou para lá, fui para cá. E eles falaram, não, então, vamos te ajudar. Ele falou, não, me tira do barco, porque só assim para o mar se acalmar. Jogaram ali fora, veio um grande peixe, que muitos falam que era uma baleia, não sei. A Bíblia fala um grande peixe. Baleia não é peixe, mas pode ter sido, não sei. Isso não vê o caso, quero que você entenda. Aí veio o peixe, eu fiz o quê? Engoliu o Jonas. Ah, pastor, o senhor é muito ingênuo, né? Isso aí não aconteceu. Isso aí é... Não, irmão, se você está dizendo que eu estou errado, você está dizendo que Jesus está errado. Que Jesus, quando lhe pediram um sinal, o que ele disse? Nenhum sinal lhes darei, a não ser o de Jonas, que 3 dias ficou no ventre de uma baleia e no terceiro ele foi vomitado fora. Então Jesus estava louco, pessoal? Jesus estava contando uma anedota, uma história? Não. Mas por que Jonas, quando que Jonas foi então posto para fora do ventre da baleia? Quando ele disse o quê? O que votei, pagarei. Quem está compreendendo? Senhor, ele estava lá, ele abriu um clamor e disse, o que votei, pagarei. Quando ele prometeu, cumpriu o que ele havia quebrado, então Deus falou para o peixe, vai lá e vomita ele lá em mim. Então, queridos, o voto é algo muito importante. Se você está sentindo que tem algo, às vezes não é o diabo, não. Não é o diabo, muitas vezes a pessoa pensa, não é o diabo, às vezes não é o diabo. Às vezes é um voto que a gente fez com Deus e não cumpriu. Eu prometi para Deus que ia fazer assim. Eu prometi para Deus que não ia mais fazer isso. Eu prometi para Deus que ia fazer essa campanha. Eu prometi para Deus, não sei. Mas você não, ou eu, ou alguém não cumpriu. Então aquilo se torna, que está escrito aqui, não foi eu que falei. Se torna o quê? Pecado. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem uma passagem muito forte a respeito disso. Quem já ouviu falar de Ananias e Safira? Quem já ouviu falar? Ananias e Safira tinham um terreno. Naquele tempo eles viviam tipo uma comunidade. Não faltava nada para ninguém, amém, pessoal? Se um tinha escassez, o outro ajudava. Se um estava mal, o outro lá ajudava. Então, eles viviam, vamos dizer assim, ó, digamos que nós aqui alugássemos um condomínio, cheio de casa, e fôssemos todos morar lá. Então, se um estava bem, ajudava o outro. Era assim mais ou menos que eles viviam. Então, Ananias e Safira tinham um terreno e resolveram vender. Olha, vamos vender esse terreno e vamos dar tanto para a obra, aos pés dos apóstolos. Vamos vender esse terreno. Eles fizeram o voto com Deus. Deus não pediu. Tem vezes que Deus pede. Amém? Mas ali eles resolveram fazer um voto com Deus. Falaram, olha, meu Deus, a gente vai vender esse terreno entre eles mesmos. Nem com as apóstolos falaram. Vamos vender esse terreno e tanto nós vamos dar para a obra. Ajudar os nossos irmãos, ajudar a obra a crescer. Mas quando eles venderam o terreno e olharam, vamos dar exemplo, não tem valores na Bíblia, amém? Mas eu falar, poxa, vendemos esse terreno por 400 mil. É muita coisa para dar na igreja. A gente prometeu dar metade. Não sei se eles prometeram metade, se eles prometeram ficar com um pouquinho, se eles prometeram tudo, não sei. Mas a gente prometeu metade, 200 mil. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 50 para a igreja. Vamos dar 50 para a comunidade. E o resto a gente fica. Ou seja, eles quebraram o voto com quem? Com Deus. Aí você sabe o que aconteceu. Quando chegaram lá na igreja, o apóstolo chegou para eles e falou assim, não prometeste tu fazer tal coisa para Deus? Eu prometi, se vendeste, me dá tanto? Foi, eu prometi. E por que você tentou enganar o Espírito Santo? Ele pegou e o que aconteceu com ele? Morreu. Aí chega a Safira. A Safira vem atrás e falou assim, tu e o teu esposo não prometeram fazer tanto para Deus? Sim, prometemos. E por que entraste junto com ele em juízo?
para tentares a Deus. Eis a porta, jaz, os homens que carregaram o corpo do teu marido. Eles carregaram o teu também. E ela morreu da mesma forma. Eu não estou dizendo que você vai morrer. Mas isso, lembra que eu preguei semana passada? Que tudo que está escrito na Bíblia serve para nós aprendermos. Se a gente faz um voto com Deus, irmãos, é para o nosso bem. Deus não coloca algo no teu coração para te prejudicar. Mas quando eu quebro um voto com Deus, eu não estou quebrando o voto com o pastor Marcelo. Não é com um simples mortal, que nem eu. É algo que eu prometi para Deus, o Rei dos Reis. Então, eu não posso voltar atrás, porque Ele não volta atrás do que Ele promete. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Eclesiastes. É um pouquinho depois de Salmos, tá? Um pouquinho depois de Salmos. Eclesiastes, capítulo 5. Você passa Provérbios, né? É isso, pessoal? Não. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Está tudo escrito aonde? Na Bíblia. Amém? Escrito está. 5, 4. Vamos ler. Quem achou, diga amém. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Amém? O que votares, pagam. Ah, pastor, então é melhor não fazer nenhum voto com Deus. Você que sabe, até que está escrito aqui também, ó. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Ah, mas então não vou fazer mais voto com Deus. Se Deus coloca algo no teu coração que você não faz, é você que está trazendo a tua vida. Eu não estou aqui para colocar medo em você. Eu não estou aqui para deixar você com medo. Eu estou aqui para te alertar de como ter uma vida abençoada com Deus. Ah, melhor ficar no mundão, né, pastor? Porque no mundão, quanto tempo você ficou no mundo? E o que você teve de benefício nesse mundo? O que o mundo te deu de benefício? Deus ele vai te abençoar, querido. Mas é muito importante você ser fiel nos seus votos, porque Deus vai ser fiel contigo também. Diga para Deus. Ele vai te abençoar. Se você for ver, um monte de passagem. Olha, essa palavra, esse tema de hoje, a importância de um voto com Deus, ele tem conteúdo espiritual para mim ficar com você aqui até amanhã. Eu poderia ficar dando exemplos aqui até amanhã de homens de Deus, de homens que fizeram um voto com Deus que foram muito abençoados, e daqueles que fizeram um voto com Deus e quebraram o seu voto. Você lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? Eu falei de Sansão domingo passado. Falei. Lembra de Sansão? Sansão caiu no conto da Dalila. Dalila egípcia, Sansão hebreu, já está aí o erro. Naquele tempo não podia misturar, os dois povos não podiam se misturar. Por quê? Porque a fé é diferente. Era uma coisa que causava... Mas Sansão, que era juiz de Israel, se envolveu com Dalila, homem forte. Mas não forte só no caráter. Homem forte fisicamente. Era um homem que tinha uma força descomunal, como nunca até hoje no mundo se ouve falar. Mas a sua força, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a força de Sansão estava no cabelo. Não, irmãos. A força de Sansão estava no voto que ele tinha com Deus. Amém? Ele tinha um voto com Deus e Deus o fez forte para abençoar e livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Mas ele quebrou o voto com Deus. Ele revelou que não era para ser revelado. Ele falou para uma pessoa errada que não era para ser falado. Ele quebrou o voto com Deus. Ele cortaram o cabelo e foi envergonhado. E você sabe o que aconteceu? Lhe furaram os olhos, foi arrastado, foi envergonhado na frente de todo mundo, foi colocado na frente de todo mundo para mostrarem para todo mundo que aquele que livrava Israel já não existia mais.
E é isso que o inimigo quer que você faça. Quem é o mais interessado em que você quebre um voto com Deus? Quem é? É o diabo, é o mal. O mal, ele fica fascinado quando você quebra um voto com Deus. Ele fica feliz da vida quando você quebra um voto com Deus. Lá no livro de Jó, também fala a mesma coisa. O Jó fala a respeito do... Não precisa ir lá não, mas eu vou falar, que eu anotei aqui. Lá em Jó, capítulo 22, versículo 27 e 28. Está escrito assim: orarás a ele, e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Amém? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. Diga agora. Você vê, tudo envolve as atitudes nossas. É fazer, é ser fiel no voto, é projetar, é acreditar, é confiar. Porque o inimigo vai ficar na tua cabeça. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir. O inimigo vai fazer de tudo para você voltar atrás. Para você fazer coisas que desagradam a Deus. Que você estava parando, que você estava conseguindo parar. Só mais uma vez. O inimigo fala assim no ouvido: só mais uma e você para. É ou não é? Só mais uma vez e você para. Só mais uma. Mais uma vezinha, vai lá. Dá mais uma butucadinha. Só mais um gole. Só mais uma cachaça. Só mais um cigarro de maconha. Só é o último. Não, mas eu prometi para Deus que eu não ia fazer mais. Não, mas é o último. Aí você segunda-feira começa de novo, tudo certo. Eu sei que isso. Há casos e casos. Como eu falo aqui. Tem aquelas pessoas que estão se libertando. Estão no esforço, estão se esforçando. Ela está parando. Ela fez: meu Deus, eu faço um voto contigo, mas o Senhor sabe que é assim, desse jeito. Eu vou me esforçar. Deus está vendo que ela está se esforçando. E era o voto que ela disse: eu vou me esforçar. Mas tem gente que prometeu: eu não vou mais fazer. Eu não vou mais fazer. E o diabo está ali na cabeça dela. Ela está quase voltando atrás. Mas é como... eu vou te explicar. É como se fosse uma avalanche. Quem já viu uma avalanche? Quem já viu uma avalanche? Eu não vi pessoalmente, mas eu já vi avalanche. E você pode notar que uma avalanche nunca começa de repente. Você já viu que uma avalanche ela começa assim a cair aquela neve? Vamos falar da neve. Ela começa a cair aquelas nevezinhas ao pouco. Aos pouquinhos ela vai começando a cair. Aí daqui a pouco vem aquele monte, aquela massa que ninguém segura. É assim na nossa vida espiritual. É aos pouquinhos, sabe? O inimigo fica na tua cabeça. Só mais uma vez. Não tem problema. Só mais uma. E fica ali te insistindo. E aos pouquinhos, aquela avalanche vai se tornando algo que quando você menos espera, não tem mais como segurar. Então, queridos irmãos, o que o Espírito Santo está te mandando falar? Fica firme com Ele. Fica firme com Deus. Fica firme com Jesus. Ele é a tua força. Amém? Vou falar de novo. Ninguém é perfeito. Todos nós temos erros. Você, eu. Todos nós temos erros. Mas faz um voto com Deus. Ih, pastor, já não vou nem fazer voto. Depois do que o senhor falou, eu não vou mais fazer voto nenhum. Aí é com você. Aí é com você. Agora, se você falar: Senhor, eu vou me esforçar. Seja específico. Eu vou me esforçar. Eu sei que eu tenho defeitos. Eu sei que vai ser difícil de eu parar de fazer isso. Eu sei que vai ser muito difícil de eu deixar isso de lado. Mas eu vou me esforçar, meu Deus. Eu vou me esforçar para melhorar cada vez mais. Eu vou procurar orar pelo menos umas 2 vezes de madrugada na semana. Eu vou lutar. O Senhor vai me ajudar, mas eu vou lutar para mudar de vida. Eu quero ser melhor. Irmão, se esforce para ser melhor para Deus. E Deus vai dar o melhor dele para você. Amém, pessoal? Ele vai te abençoar, ele vai te fazer feliz. É o único que pode te fazer feliz. É ele é o mais interessado em que nós venhamos ser pessoas felizes. Não vou dizer para você que não vai acabar as lutas.
Não, peraí, o pastor falou lá, então acabou. Eu não vou mais ter problema da minha vida. Eu vou viver no mar de rosa. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Mas uma coisa é certa. Você vai vencer os teus problemas, os teus problemas. Você vai vencer as tuas lutas. Diga glória a Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. Fique firme com Deus. Pensa, pede, fala com Ele, Senhor, qual é o voto que eu não cumpri? Faz eu me lembrar, assim. Aí vai lá e cumpre o voto que tu prometeu e tu quebrou, mas não porque você estava doente, não porque você tinha que trabalhar. Talvez você quebrou um voto porque você quis. Você poderia ter feito, não fez porque não quis. Seja fiel, diga glória a Deus. Amém? Eu quero até propor para você hoje, que você, na hora que nós fomos buscar a presença de Deus, que nós fomos buscar o Espírito Santo, que você faça um voto com Ele. Meu Deus, que o Senhor venha a limpar toda a minha vida. Se eu estou falando isso é porque o Espírito Santo mandou falar. Amém? Que o Senhor venha limpar toda a minha vida. Venha tirar de mim tudo que não presta. Eu vou começar de novo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu vou começar de novo uma nova vida com Deus. Uma nova vida com Cristo. Eu vou largar as coisas erradas. Eu vou lutar para largar o que não presta. O Senhor vai me ajudar e eu vou vencer em nome de Jesus. Quem está compreendendo? Amém? Faça isso. Faça isso que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado por esta palavra de hoje. Obrigado por falar ao nosso coração. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, para que nós venhamos ser fiéis. Mesmo que nós venhamos ser pessoas imperfeitas, mas nós venhamos ser fiéis em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém.